Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Michel Vicentini e é uma alegria, um orgulho, um prazer participar desse momento com vocês, né, sobre a temática, sobre educação inclusiva, tramas da educação inclusiva, tramas da humanidade e essa fundamentação da educação inclusiva. Eu vou me apresentar rapidamente, sou professor da Faculdade Senso-PEG já há 11 anos, atuo tanto na graduação como também na pós-graduação. A minha formação é em educação musical pela UFSCar, pela Universidade Federal de São Carlos. Também tenho pedagogia, né? Sou pedagogo. Também sou neuropsicopedagogo pela Faculdade Senso-PEG, com uma qualidade impressionante da formação. Foi um prazer, uma alegria participar também da formação enquanto aluno. E também tenho mestrado em educação. Eu tenho um livro chamado A Música e o Processo Educativo, Atos, Cenas e Recortes Pedagógicos, pela editora Loyola, e tenho vasta experiência na gestão e na sala de aula quando o assunto é educação especial e também educação inclusiva desde os anos 2000, né? Então quase 20 anos aí de atuação nessa área, na gestão da educação inclusiva e também na prática de sala de aula comum, na educação básica da educação inclusiva. E quando a gente fala sobre educação inclusiva ou inclusão, a gente tem muitos mitos, muitas coisas que nos cercam, que nos rondam, né? Então o que é inclusão? Muita gente só foca na ideia da deficiência como educação inclusiva relacionada à deficiência. Os meus especiais. Isso são alguns cuidados que essa conversa, esse momento talvez traga essa desmistificação, né? Traga aí alguma luz para a gente pensar juntos e construir realmente a partir dessa fala os conceitos que vão alimentar você. A educação inclusiva é uma relação que ela está presente em toda a educação, em toda a relação humana, em toda a humanidade, porque todo momento a gente vai precisar desse conceito, desse fundamento. A Eglaire Mantuan, né, da Unicamp, ela tem uma frase que é muito legal, assim, uma fala que é muito legal, que a educação inclusiva, esse conceito, ele só vai existir de fato quando a palavra educação inclusiva não existir mais, porque ela vai ser comum a todos. Então a ideia da educação inclusiva, né, não vai precisar falar sobre os excluídos e os incluídos, porque o processo, seja ele político, seja ele prático, operacional, ele vai acontecer. Então, essa conversa de hoje é para a gente pensar junto, é para a gente refletir, ter esse solilóquio, né, de reflexão pessoal, essa introspecção, mas para colocar em prática, né, usando sempre a ideia da praxis. Praxis e episteme. Eu tenho que ter a episteme, que é a ciência, aquilo que vamos discutir aqui agora, mas também colocar isso em prática. E isso é da nossa ação profissional, é da sua visão profissional. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é uma frase de uma amiga minha. Essa amiga também é professora do Senso-PEG, é uma grande especialista também. Ela veio da Unicamp, mesma escola ali, né, formativa, foi aluna da Mantuan, que é hoje uma das maiores autoridades da educação inclusiva no Brasil, que é a Luciana Cury. Então, a Lu Cury, ela tem uma frase que é assim: nós humanos somos feitos dos mesmos fios. Nós temos a mesma constituição dos fios, mas tramados e trançados de formas diferentes. Eu vou repetir. Nós, os seres humanos, somos feitos dos mesmos fios, mas trançados, tramados de formas diferentes. Essa frase da Lu Cury, ela vem pra gente trazer de cara um pensamento. Todos nós, a humanidade, tem dentro da sua caracterização elementos que são comuns e são diferentes. Então, nós temos singulares, que é o próximo conceito que a gente vai discutir agora, mas dentro dessa singularidade eu tenho uma coisa chamada uma coisa comum. Nós somos feitos dos mesmos fios. Aquilo que me constitui também é aquilo que te constitui. Aquilo que constitui o seu aluno é também aquilo que te constitui. Então, o nosso olhar tem sempre que ser um olhar múltiplo, plural e sempre da reflexão, da atuação desse olhar para você mesmo, de olhar no espelho, de você refletir e entender através da empatia e de outros elementos também a relação que eu tenho da aprendizagem. Então nós seres humanos, nós somos feitos dos mesmos fios, mas trançados, tramados de formas diferentes. Essa é a grande questão e a grande virtude que a gente começa a nossa discussão. E você? É feito de que fio? De que forma? De que forma você foi trançado? De que forma você foi tramado? Eu acho que daria um bom texto para a gente começar a pensar. Escrever, olha, como você se é, quem é você, né? Como você se descobre. Então, antes da gente falar sobre o outro, eu preciso começar a olhar para mim mesmo e tentar entender dos meus fios
e das minhas tramas, as tramas da humanidade, dos fios daquilo que eu sou feito. Eu quero começar com o primeiro conceito, que é o conceito da singularidade. Somos seres singulares. E a ideia da singularidade que está aqui, presente nessa minha lousa aqui, nessa sala de aula, é pensar um pouquinho sobre como eu sou feito. Então você fala assim, isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? É óbvio. Eu tenho uma frase que eu acho muito legal, que é assim, o óbvio é tão óbvio que não é dito. E por não ser dito, ele deixa de ser óbvio. Então, quer dizer, é óbvio que cada um é singular, cada um tem um ritmo de aprendizagem, cada um. Só que, tendo em vista a ciência humana, tendo em vista a educação, tendo em vista as aprendizagens, eu preciso de fato olhar um pouco com isso com cuidado, com zelo. E para isso, eu trouxe dentro do conceito da singularidade um outro conceito, que é a ideia do bio, do psico e do social. Essa tricotomia humana, biológico, psicológico e social. Então, o que significa isso? O que é o ser humano biológico? O que é o ser humano psicológico? O que é o ser humano social? Então, essa tricotomia, esses três vieses, apresentam a seguinte condição. Quem sou biologicamente? Então, eu, Michel Vicentini, sou da espécie humana. Sou Homo sapiens sapiens, homem que sabe que sabe. Essa minha construção de humanidade, daquilo que sou, daquilo que sinto, é a minha relação biológica, genética. Então, lembro da aula lá da terceira, quarta série, do quarto, quinto ano das ciências, que falava assim, reino animal, né, mamíferos, primatas, símios complexos, Homo sapiens sapiens, né? A partir do século XIX, Homo sapiens sapiens. Então, a minha condição de humanidade, de ser humano, está nessa relação biológica, na minha espécie, na minha constituição, de como eu sou, né, dos fios no qual eu estou. Olha só, a relação psicológica tem a ver com aquilo que eu tenho do meu sistema nervoso, central e periférico. Tem a ver com as emoções, tem a ver com os sentimentos, que são emoções e sentimentos são coisas diferentes. Tem a ver com a minha máquina, que é meu encéfalo, que é meu cérebro, tem a ver com a minha capacidade de aprendizagem frente a tudo isso. E o terceiro ponto, né, refere-se ao social. Quer dizer, o social é de fato aquilo que me constitui, né? Então, eu sou igual, né? Porém, eu sou tramado de forma diferente. Eu tenho dois exemplos muito interessantes para citar. O primeiro deles é do Victor de Aveyron. Victor de Aveyron, né? Ele foi muito... esse fato aconteceu em 1799, né? E colocou à prova dois grandes cientistas, o Itard e o Pinel, né? Esse caso interessante, uma senhora estava colhendo trufas, né? Trufas não são chocolates, né? Trufas aquelas bolotas que o pessoal faz em massa, muito chique, muito caro, inclusive. Colhendo trufas em um lugar na França, né? Perto de Paris, se não me engano, chamava Batignon ainda a cidade. E de repente ela vê um hominídeo, uma criança andando como se fosse um quadrúpede. Ela falou assim, que coisa horrível, o que é isso, né? E esse garoto, ele é preso e é levado depois de um tempo para Paris e ele é diagnosticado pelo Pinel e pelo Itard, né? E lá eles têm a seguinte questão, o Pinel e o Itard colocam ele da seguinte forma, ele não tem uma característica biológica diferente da normalidade daquela época, a normalidade humana. Porém, ele foi criado, basicamente, durante 10 anos, longe de um convívio social. A hipótese é que o Victor, ele tenha sido... A mãe do Victor contou para o pai do Victor que ele era um filho bastardo, né, filho de um outro relacionamento da mãe, e o pai, suponhamos, foi lá e degolou e jogou a criança na floresta. Como que a gente supõe isso? Porque nos relatos do Victor de Aveyron, ele tem um corte, né, perpendicular aqui nessa região da traqueia, então dá para entender que ele foi realmente jogado naquele lugar por uma questão específica. Duas hipóteses, folhas ou animais lamberam e ele viveu sem contato, convívio com seres humanos. E ele tinha comportamento de animal, então, por exemplo, ele usava os sentidos não da forma
que a gente usa, né? Visão, audição e outros sentidos. Eles usam o sentido da forma inversa. Então, algumas caracterizações não humanas. Quer dizer, em outras palavras, ele tinha os mesmos fios aqui, porém a constituição social dele era diferente. Porém, eu posso ter alterações de ordem psicológica e alterações de ordem biológica. Então, quando eu falo na educação, não só na educação inclusiva, mas na educação, eu preciso levar em consideração quem é esse indivíduo do aspecto biológico, quem é esse indivíduo do aspecto psicológico e quem é esse indivíduo no aspecto social. Em consideração a tudo isso, como que a gente se constrói, como que a gente começa a pensar em educação inclusiva. Então, educação inclusiva, ela trata muito isso. Faltou o segundo caso. O segundo caso é da Jeannie. Né? A Jeannie aconteceu na UCLA, na Califórnia, né? UCLA, na Universidade de Los Angeles, lá nos anos 1970, na verdade, né? 75 a 79, que é uma criança também que ela foi isolada socialmente, né? pelos pais, foi criada dentro de uma cadeirinha, né? Então ela não teve convívio, então ela apresentava comportamentos não humanos. Então são dois casos onde o isolamento social severo trouxe comportamentos não humanos. Então quer dizer, a gente de fato é constituído, é feito dos mesmos fios, porém tramados de formas diferentes. Porém, eu posso ter alterações biológicas, alterações psicológicas e todos nós temos alterações sociais. A relação de compreensão do próximo ser humano, de outro ser humano, está onde? Está quem eu sou, na relação biológica, psicológica e social. Eu não posso analisar isoladamente. Eu tenho que pensar nesses três vieses para que eu fale sobre educação e para que eu fale sobre educação inclusiva. Então eu queria começar para vocês, essa aqui foi uma introdução para a gente falar sobre humanidade, né? Eu quero falar para vocês sobre uma pergunta, uma provocação. Então a provocação é a seguinte, né? Se eu analisar a Constituição Federal, a LDB, a escola, né? Esse espaço onde todas as crianças estão, ela é um espaço de todos. Então todos têm o direito de participar dessa escola. A pergunta é, quem são esses todos? Então, se eu for pensar um pouquinho na Declaração Universal dos Direitos Humanos, se eu pensar em escola, eu vou ter sempre a palavra todos, tutti, né? O que são esses todos? A pergunta é, quem cabe dentro do seu todos? É uma reflexão, é uma introspecção, não é uma pergunta fácil de responder. Por exemplo, dentro do meu todos, cabe a diferença étnica, então você convive com pessoas de outras etnias, né? Pode ser. Cabe a diferença cultural? Pode ser. Dentro do seu todos, cabe as diferenças religiosas? Então fala assim, eu conheço algumas religiões, mas existem muitos preconceitos, muitos limites ainda a serem transcendidos sobre a ideia de religião, né, de fato, né? No Brasil, por exemplo, nossa diversidade religiosa é maravilhosa, mas ainda existem preconceitos sobre, por exemplo, religiões de matriz africana. Né? As pessoas ainda olham isso ainda com um estigma, com um estereótipo. Beleza. Dentro do seu todos, cabe, por exemplo, uma diferença social, pessoas que convivem mais ricas ou mais pobres que você? Pode ser. Dentro do seu todos, cabe, por exemplo, uma diferença... cabe dentro do seu todos um ladrão? Uma pessoa que é um criminoso, cabe dentro do seu todos? Cabe dentro do seu todos, aí começa a apertar, né? Fica mais difícil de entender isso. Dentro do seu todos, cabe um pedófilo? Aí não. Então, o primeiro ponto que a gente tem que compreender é o seguinte, eu tenho limites humanos e eu preciso entendê-los. Então, quer dizer, dentro do meu todos, eu tenho que compreender que tem coisas que pessoalmente cabe, tem pessoalmente não cabe, mas existe uma coisa que eu tenho que levar em consideração, né? A questão do direito. Faltou uma pergunta. Dentro do seu todos, cabe, por exemplo, a diferença de gênero, da sua identidade, não é ideologia, tá? Da sua identidade de gênero. Cabe essa diferença? Então, quer dizer, o que você precisa pensar? Que nós temos opiniões pessoais e limites humanos, é natural, eu tenho os meus pela minha formação cultural, formação religiosa, pela minha formação étnica, pela formação, enfim, daquilo que eu sou da minha escolaridade. Mas quando a gente fala sobre educação, a gente fala sobre direito, a gente fala sobre direito de todos. Então não importa quem são esses todos. Todos eles têm direito a estar
nesse espaço escolar, na sua faixa etária adequada, na sua forma adequada. Então, existem muitas confusões ainda em relação a isso. É óbvio que nós temos diversos preconceitos. Só o fato de eu falar que eu não tenho preconceito, eu já estou errando, né? Eu tenho sim os meus preconceitos, limites humanos, mas eu nunca posso ignorar a ideia do direito. Então, se é direito estabelecido, é um direito do próximo, então a educação inclusiva começa aí, na compreensão que todos têm o direito de estar na escola, na sua faixa etária obrigatória. Hoje corresponde à educação infantil dos 4 anos até o término do ensino médio, da educação básica, né? Do ensino médio dos 8 anos. Então, dos 4 aos 18 anos, essa criança, até os 17 anos e 11 meses, essa criança precisa estar obrigatoriamente matriculado na educação básica. Matriculado, não importa quem ele é. Não importa se ele tem deficiência ou não tem deficiência, se ele torce para um time ou para outro time, se ele é rico ou se ele é pobre, não importa o gênero, não importa a identidade, não importa nada. Ele precisa estar matriculado porque é uma condição de direito. E se é direito humano, está estabelecido na relação da importância dele, desse espaço chamado escola. Então, a escola é uma constituição de direito. Então, não é o direito da escola, é o direito do humano estar na escola. Então, essa é uma primeira desmistificação que eu tenho aqui. Então, dentro do meu todos, às vezes não cabem todos, mas dentro da escola, sim. E a escola precisa se adaptar, se reinventar, para que todos estejam realmente aptos e aprendendo nesse espaço. É muito complexo. A minha fala é muito simples aqui, é uma fala tranquila, mas na praxis, na prática, talvez não seja tão tranquilo assim. Por isso a gente, enquanto cientista, quanto pesquisador, quanto humano, precisa de fato compreender quem faz parte dessa humanidade e quem cabe dentro do meu todos. Eu penso nisso porque nós temos ainda muitas barreiras, né? A sociedade impõe barreiras, a escola tem barreiras. Então, eu estou aqui num prédio, por exemplo, que é um espaço que é meu, né? Eu tenho eu e meu sócio aqui, temos espaço, é uma escola, né? Inclusive é o polo da Faculdade Sensopeg aqui em São Roque, interior de São Paulo. Porém, é um espaço ainda que ele está em adaptação. Ele não tem ainda escadas adaptadas, não tem rampa. Então, assim, olha só, a primeira barreira que a gente pode colocar é arquitetônica. Barreira arquitetônica é uma das barreiras que a gente pode enfrentar. Uma segunda seria urbanística. Chegando aqui, por exemplo, eu não vi uma rampa, né? Eu ando nas cidades aqui do interior de São Paulo, no Brasil inteiro, são poucas que têm uma mobilidade urbana para atender todos, né? Em relação aos transportes, por exemplo, né? Com os meios de transporte, as comunicações. Mas uma relação que eu acho muito importante e que ela não depende de ninguém, apenas da gente, de você, é como eu coloco dentro da minha barreira atitudinal. Porque a educação inclusiva ela começa nesse ponto de como a minha barreira da minha atitude frente ao outro, ela é determinante. E essa trama da humanidade está na minha atitude de ação. Então é como eu coloco a minha ação dentro da minha condição. Então começa lá dentro. Então eu tenho uma atitude, pode ter uma atitude do pensamento, mas para colocar isso em prática. Então eu tenho que colocar isso em prática, né? Então são muitas barreiras que eu posso colocar. Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês que eu acho muito legal. Essa imagem é de um filme chamado Náufrago, tá? O Tom Hanks, tá? Um personagem que ele criou imaginário, que é o Wilson, né? Então ele tinha, quem assistiu o filme, quem não assistiu pode assistir, mas quem assistiu, ele tem sempre esse diálogo. A história, ele fica preso numa ilha deserta, né? Então ele tem essa bola de vôlei como seu amigo, né? Enfim. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui agora. Você acabou, entre aspas, tá? Uma brincadeirinha, mas você acabou de ganhar na Faculdade Sensopeg uma viagem, um cruzeiro all inclusive, né? Então nós vamos agora fazer uma viagem e nessa viagem o que acontece? No meio do caminho, tem um iceberg, o cruzeiro bate e você pega uma porta e fica grudado nessa porta e aí fica até o final nessa porta e cai numa ilha deserta. Você está numa ilha deserta. Pergunto para você. Não tem ninguém, está só você. Porque é deserta. Essa ilha deserta tem regras? Você tem direitos? Você tem deveres?
Existem leis? Então são várias perguntas. Essa ilha deserta tem lei? Você tem direitos? Tem deveres? É óbvio que sim. Se for pensar, existem sim possibilidades que são naturais. Eu tenho que seguir certas regras para minha sobrevivência. De fato, eu tenho que sobreviver. E para que eu consiga, de fato, isso, eu preciso compreender que eu preciso seguir alguns elementos que são naturais. Então, existem leis que são naturais. Existem leis que são para sobrevivência. A maioria das legislações, elas são colocadas por uma relação da coletividade e para o bem-estar singular e coletivo. Agora, o papel, né? Então vamos dar um exemplo muito simples, né? Quando eu falo em educação inclusiva, você pode lembrar lá de Guatemala, de Salamanca, mas eu queria citar aqui uma lei que é uma declaração, né? Que ela fundamenta tudo, inclusive a nossa Constituição Federal, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E lá, no artigo 1º, fala que todo ser humano nasce livre e nasce igual. Eu pergunto para você, todo ser humano nasce livre e nasce igual? É uma pergunta lá. Está garantido por uma declaração no qual o Brasil é signatário, mas todo ser humano nasce livre e nasce igual? É um pensamento, é uma reflexão. Será que isso é verdade? Não, não é. Então, quer dizer, está no papel, mas como colocar isso em prática? Esse é o grande pensamento. Não adianta estar no papel. Eu preciso saber colocar isso em prática, saber lutar. Então nós, enquanto cientistas da educação, enquanto pesquisadores, como pós-graduandos, como graduandos, enfim, eu preciso de fato compreender legislação, direitos e deveres para que essa minha criança não seja ofuscada por uma relação que está garantido por ela. É um direito garantido por ela, mas que às vezes ela não tem acesso. Então, quer dizer, lutar por um direito, exatamente isso. Então, se eu for pensar um pouquinho nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem essa garantia. É uma garantia, de fato, de que todos esses indivíduos têm acesso aos seus mecanismos específicos, aos seus direitos específicos, aquilo que é as suas garantias legais de sobrevivência. Então, vamos pensar um pouquinho. Você está nessa ilha deserta, tem direitos? Eu tenho também deveres. Eu tenho que cumprir certos elementos para que eu me garanta e para que eu sobreviva. Então eu tenho direitos e deveres que são naturais nossos. O que isso tem a ver com a educação inclusiva? Eu vou fazer um mapa conceitual, vou mostrar para vocês aqui agora, de como nós, do Brasil, temos uma relação com a educação inclusiva. Então, assim, o Brasil ele foi descoberto em 1500. Né? Então, eu tenho aí um marco histórico que em 1500 o Brasil foi descoberto. E eu passei durante 214 anos por um período educacional chamado período colonial, onde os jesuítas que vieram de Portugal, eles educavam os índios, né, colonizavam os índios, educavam os índios e também os colonos que aqui estavam. Então, eles foram muito importantes e trouxeram os diretrizes da Contra-Reforma. Houve a Reforma com Martim Lutero, depois houve a Contra-Reforma anglicana, né, a Companhia de Inácio Loyola, e eles trouxeram, a Companhia de Jesus, né, de Inácio Loyola, e trouxeram ao Brasil essa relação da educação jesuítica, né? Isso ficou durante 214 anos no Brasil e isso foi muito importante. E a gente herda muito disso ainda, mas vamos pensar um pouquinho mais aí. Ainda no período colonial, eu tenho um cara aqui no Brasil chamado Marquês de Pombal. Ele chegou e falou assim, olha, tá uma modinha na Europa que agora a educação não é mais da religião e sim do Estado. Então, nós vamos tirar aqui os jesuítas e o Estado, né, o Império Português irá assumir a educação. E só que isso nada mudou. Né? Então, dentro do período colonial, houve uma importância dos jesuítas e tem a importância do Estado laico, né, com o Marquês de Pombal, porém, de prática, não muita coisa ainda. Aí eu tenho um fato histórico, que é a mudança do colonial para o imperial, quando a família real sai de Portugal, fugida de Napoleão, e chega ao Brasil. E quando Dom João VI chega no Brasil, ele fala assim, poxa, aqui não tem médicos, não tem advogados, não tem escolas, não tem teatros, e começa aí uma grande reforma no Brasil para que o Brasil se enquadre. Então, esse período do Império foi um marco importante, né? Quer dizer, olha só, vamos continuar aqui para você entender o marco histórico. Em 1822 eu tenho a independência brasileira, né? Um fato muito importante, e eu tenho, alguns anos depois, em 1827, quer dizer, 327 anos depois do descobrimento do Brasil, eu vou ter uma lei que fala sobre educação. Nessa lei, ela fala sobre educação no aspecto geral, né?
Ela obviamente, é uma lei muito precária, mas que para a época foi um ganho, né? Olha só, em 1888, um marco importante, a Lei Áurea, a libertação dos escravos, quer dizer, o Brasil, vergonhosamente, foi o último país a libertar os escravos, né? Em 89, um ano depois, eu tenho a proclamação da República, eu tenho, década de 30, importantes avanços, legislação, mas eu vou ter a primeira LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, apenas em 1961. Olha só, 461 anos depois, eu tenho uma lei específica que vai dar a diretriz para a educação brasileira. Então, quer dizer, foi muito tempo de um gap, houve suas importâncias, mas não houve uma prioridade em discutir essa legislação de educação. E lá em 61, depois de 64, eu vou explicar daqui a pouco, começa a falar sobre direito aos excepcionais. Então, o nome que se dava às pessoas com deficiência na época eram os excepcionais. Vou fazer uma pausa aqui nesse índice. Olha só, interessante pensar uma coisa. Eu vou a uma atribuição de escola, eu tenho lá uma classe com 30 alunos, mais 2 inclusões. Esse termo é correto? Não. São 32 alunos. Alunos e alunas. Não existe a questão, as minhas inclusões, são os meus alunos. Então, o termo que se usava era excepcionais, na década de 60, legal. O termo que se usava era pessoas com necessidades educativas especiais, também legal. Pessoas portadoras de deficiência, também legal, só que isso não se usa mais. Então, o termo usual é pessoa com deficiência, né? Então, é o PCD. Então, é o aluno com deficiência, a pessoa com deficiência. Então, esse é o termo que se usa hoje dentro das convenções da legislação atual vigente. Então, em 61, o termo era excepcionais. Então, em 61 teve essa primeira relação do acesso a classes comuns ou classes especiais, né, dessas pessoas com deficiência. Em 64 tem um golpe, em 71 tem uma nova LDB, que ela tem muitos retrocessos no campo da arte, alguns avanços no campo da educação inclusiva, mas poucas coisas sutis. O que acontece? Em 85 eu tenho o fim da ditadura, né, o fim do golpe da ditadura, e eu tenho em 88 a Constituição Federal. Em 96, LDB, essa LDB extremamente contemporânea, que é a LDB atual, né, que ela tem muitas garantias para a gente. E por que eu estou citando todos esses dados aqui? Porque eu estou citando para a gente fazer uma reflexão que a educação inclusiva, apesar de ser, no aspecto geral, tardia, ela não é um assunto novo. Muita gente acha que a educação inclusiva nasceu depois de Salamanca, Guatemala, Jundiaí. Não, ela nasce a partir da nossa legislação nacional, em 61, né, do acesso às pessoas em classes especiais ou comuns. Porém, havia a ideia de segregação, né? Então as pessoas ficavam aglutinadas, aglomeradas em escolas especiais, né, e também em salas especiais. E esse conceito é um conceito que não existe mais. Por quê? Eu vou explicar por quê. Olha só. Se eu fosse pensar num índice da legislação, um aspecto da educação inclusiva, eu tenho esse segundo mapa conceitual aqui. Então, eu tenho em 90, na Tailândia, em Vientiane, uma conferência mundial para uma educação para todos. Esse marco foi importante porque ele subsidia Salamanca depois. Ela vai subsidiar também Guatemala. Então, essa conferência de Salamanca, ela foi na Espanha, foi muito importante para isso, porque ela traz a construção de uma política nacional para a educação especial. Tá? Em 96, eu tenho a LDB. Em 99, eu tenho a política para integração. Então, são duas palavras que são... Vou fazer uma pausa aqui, vamos lá. O Brasil é um país de políticas de inclusão e não de políticas de integração. A integração é quando você coloca esse indivíduo dentro do espaço e o deixa lá, ele está integrado. A inclusão é quando esse espaço se modifica para atender à singularidade daquela pessoa. Então, o espaço que tem que se modificar, são as pessoas que estão nesse espaço, né, abraçar essas diferenças. Então, isso é a ideia da educação inclusiva. Eu tenho vários programas, né, até que em 2008 eu tenho um marco importante que foi a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Né, esse marco foi muito importante porque ele dá diretriz, de fato, de como a educação inclusiva vai acontecer. Então vamos lá, desde o Plano Nacional de Educação, vamos pensar um pouquinho aí, desde 2001, né,
nessas diretrizes, está aqui nas diretrizes para educação especial e educação básica, eu começo a desmistificar um pouquinho a ideia de sala especial e escola especial. Em 2008, a partir da política, isso realmente chega, inclusive, a cortes de verbas do MEC para a escola especial e para as salas especiais. Então, o que significa isso? Que uma criança, ela precisa estar matriculada em escola comum. E no contraturno escolar, caso ela necessite, caso ela tenha uma deficiência, né, um transtorno, enfim, ela vai participar do atendimento educacional especializado, que é o AEE. Então, quer dizer, o que fundamenta isso em legislação é a partir de 96 da LDB, de 2001, do PNE, né, de 2001, que é o Plano Nacional de Educação, e da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva. No ano de 2020, houve uma promulgação de uma nova política, porém ela caiu, né, houve por via decreto, nem foi via legislação mesmo, né, sobre aprovação de lei, mas ela caiu porque ela retrocedia. Então, quer dizer, lutamos tanto para que houvesse a ideia da inclusão, né, em escolas comuns, enfim, e esse processo ele fortalecia as escolas especiais, fortalecia as salas especiais. Então, o que eu resumo essa ópera aqui nesse momento? Existia sim uma política que fortalecia as salas especiais e escolas especiais. Isso cai a partir de 2001 e, de fato, em 2008, né, com a ideia que a criança precisa frequentar na sua faixa etária, na sua série ano, né, seu ano idade, de fato, escola comum. Ela precisa frequentar uma escola comum, ela precisa frequentar a sua escola comum e, caso necessite, uma escola com atendimento, na sua própria unidade escolar ou em conveniada, o seu próprio AEE. Então, vou explicar um pouquinho agora nesse índice. Vem comigo, não abandone, olha só. Se eu fosse pensar um pouquinho, né, de como que seria hoje o índice da educação inclusiva, eu pensaria o seguinte: eu tenho uma criança, um adolescente, eu matriculo ela na escola regular. O que é a obrigatoriedade? Educação básica, educação infantil, fundamental e o médio, tá? Então, nesse turno escolar, eu faço o quê? Eu a matriculo lá. Se ela possui uma deficiência, ela vai no contraturno escolar para o AEE. O Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva política, ela prevê que toda unidade escolar, ela precisa ter uma sala do AEE. Ela precisa ter um atendimento educacional especializado. Ela precisa ter, de fato, essa rede de apoio a essa criança. Mas a escola não tem. Beleza, a escola não tem? Então ela tem que ter um convênio, ela tem que dar subsídios para que essa criança gratuitamente vá em outro espaço que atenda a sua especificidade. Então, quer dizer, a criança tem uma deficiência, ela vai no contraturno escolar frequentar o AEE. Além de tudo, nós temos as redes de apoio institucional, né, os profissionais que estão atuando nas escolas, o psicopedagogo institucional, o neuropsicopedagogo institucional, o psicólogo institucional, e também tem o atendimento clínico, que são feitos em clínicas, em espaços específicos, né? E isso não vai funcionar se não tiver o envolvimento da comunidade, dos alunos, da escola e também da família. Então, esses três elementos, eles são importantes para isso. Aí eu vou jogar algumas problemáticas para a gente pensar juntos, tá? Primeiro ponto. Essa criança estuda numa escola particular. A escola pode cobrar algum real a mais para que esse aluno participe da aula, que ele tem uma deficiência, por exemplo. Uma criança tem deficiência e ela precisa, por exemplo, de um assistente educacional, a pessoa que leva essa criança para a sala, para o banheiro, faça a parte operacional dela. A escola pode cobrar a mais por esse serviço? Não. A partir do momento que a criança se matriculou na escola, não importa se ela tem deficiência ou não, o valor é o mesmo. E ela não pode ser cobrado R$1 a mais dessa criança. Se ela precisa de um assistente, não precisa. Um ponto importante, abre aspas aqui, hiperlink. Eu já ouvi falar muito sobre a ideia do assistente, do auxiliar, né? Esse assistente auxiliar, ele não é um professor. Então, o que essa pessoa é? É uma pessoa que vai ajudar nas operações. Então, ele não é um professor de sala de aula comum, ele não é o responsável pedagógico por esse aluno. O responsável pedagógico por aluno com deficiência na sala de aula
é o professor de sala de aula. É o professor de sala de aula comum, é o especialista PEB1, PEB2, não importa. Esse assistente, ele é para a parte, às vezes, motora, ajudar a pegar algum controle específico e também a operação dele, de ir ao banheiro, de ajudar a trocar alguma roupa, trocar alguma fralda, enfim. Esse é o papel do auxiliar. O papel do pedagogo, o papel do professor de sala de aula comum é o responsável pedagógico desse indivíduo. Então não é o assistente, não é o auxiliar. Então, quer dizer, o professor de sala de aula comum, ele precisa, de fato, reconhecer-se nesse aspecto e procurar se fortalecer. Então, hoje em dia, não cabe mais, dentro do nosso campo da educação, a desculpa, não sei trabalhar. Por que não cabe mais essa desculpa? Porque nós, gente, temos acesso hoje a múltiplos meios. Há muitas possibilidades. Então não cabe a gente ficar aqui pensando e falar assim, mas eu não estou pronto, né? Eu sempre brinco assim que o pai de uma criança com deficiência também não estava pronto. Mas quando vem a criança para ele, ele tem que aprender a lidar com isso. Ele tem que estudar, ele tem que ir a fundo, ele tem que ir à frente. Da mesma forma a gente, professor, né? Eu sei que não é fácil, eu sou professor de sala de aula comum também. Então na minha sala de aula, às vezes quando eu recebo um aluno com deficiência, eu tenho que aprender, mas eu não posso ficar no papel passivo. Eu tenho que ser ativo, eu tenho que buscar informação. Mas se você está aqui assistindo essa aula, essa palestra, você já está no papel ativo, já está lutando para o conhecimento. Então, assim, esse assistente, ele é apenas operacional, né? Então, quer dizer, todos os alunos têm direito a assistente? Não, né? São alguns casos específicos que têm esse direito. Então, o AE, né, o atendimento de educação especializado, é um professor que tem uma especialização, um conhecimento que vai atuar nesse suporte. Então, o AE não é reforço escolar. Não é reforço escolar. O AE ele é específico, com um currículo específico, tratando do quê? Por exemplo, a criança tem uma deficiência visual, ela é cega ou baixa visão. Ela vai no AE, vai aprender o quê? Vai aprender reglete, braille, pulsão, vai aprender a andar com a guia. A criança é surda, né? Tem uma deficiência auditiva, um surdo. Ele vai participar onde? Trabalhando o quê? Libras, vai trabalhando outros tipos de códigos. Então, assim, essa é a grande questão do AE, né? Pergunto para vocês agora, o professor de sala de aula comum, ele tem que ser especialista? Não do AE, de sala de aula comum. Não, mas ele precisa ser um interessado, ele precisa conhecer de fato, ou fazer uma especialização como vocês estão aí prestes a fazer, ou já fazendo, ou já fizeram, e ter esse conhecimento. Mas eu não posso falar assim, não sei. Eu tenho que buscar esse conhecimento, eu tenho que de fato lutar para que esse conhecimento chegue até cada indivíduo. Eu, enquanto professor de sala de aula comum, eu vou contar uma historinha bem rápida para vocês, né? Eu fui durante um tempo secretário de educação de município. E é uma experiência muito legal ser secretário de educação, né? Muito difícil também. E eu lembro que eu estava um dia na sala dos professores e chegou uma professora e falou assim: eu detesto dar aula para o 7º ano F, porque 7º ano F é terrível, está lá só as curvas de rio, os fios do capiroto, e eu do canto assim, olhando, falei, meu Deus, o que eu falo para a senhora, né? Ela falou assim, eu também não gosto de dar aula para o João, porque o João é terrível, o João nossa, ele é muito ruim, eu tenho que dar aula para a Maria, porque a Maria é pronta, a Maria é maravilhosa. Aí eu estava no canto, tomei um café, peguei um cafezinho, né? Inclusive eu estava com essa xícara mesmo aqui, que eu estou aqui agora, né? E eu falei assim, professora, a senhora quer a minha opinião? Eu vou me intrometer nesse assunto e falar a seguinte questão. A Mariazinha, né, nomes fictícios, né, a Maria, ela não precisa da sua ajuda, porque ela é pronta, mas o João precisa. E quando nós estamos numa sala de aula comum, uma sala de aula, eu preciso entender que eu tenho que estar ali para todos, para todas. Eu preciso estar ali para todos os alunos que estão ali matriculados. Eu não posso negligenciar ou ignorar. Eu tenho que, de fato, estar presente. Eu tenho que, de fato, estar ali, né, nesse processo de aprendizagem. E ser efetivo nesse processo de aprendizagem. Eu não posso ignorar isso, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso vocabulário. 3 palavrinhas que sempre rondam a gente. Primeiro, igualdade. O que é igualdade? É igualdade quando não há diferença. Segunda palavra, diferença. É quando não há igualdade, né? Quando não há semelhança. Diversidade é um conjunto variado, é a multiplicidade.
Então, se eu for pensar um pouquinho, eu gosto muito da palavra diversidade humana, né? Então, quer dizer, essa diversidade humana está de como nós somos constituídos, étnico-racial, religiosa, de gênero da nossa deficiência. Então, se eu for pensar um pouquinho na inclusão, então a inclusão, ela refere-se a ambientes e situações abertos à diversidade humana. E não somente quando eu trato a deficiência. A deficiência é uma parte da educação inclusiva, né? Dessa forma, ambientes inclusivos são aqueles que oferecem condições plenas em desenho universal para qualquer pessoa desenvolver seu potencial com dignidade. Olha só, potencial com dignidade. Então, se eu fosse pensar na educação inclusiva, é aquela atenta à diversidade humana, é aquela que percebe e atende às necessidades educativas de cada um, de cada sujeito, de cada aluno, nessas salas de aulas comuns, no sistema de ensino ou também fora do sistema de ensino, e desenvolvendo a aprendizagem para todos. Então, se eu fosse pensar um pouquinho, eu traria uma palavra para a gente brincar um pouquinho, que a gente não está lutando aqui pela igualdade, e sim pela equidade. Equidade é justiça. Equidade é cada um trata o indivíduo segundo a sua natureza particular. Eu tenho minha natureza particular e você tem a sua. Numa sala de aula com 40 alunos, tem 40 naturezas particulares. Então, para encerrar nosso papo de hoje, temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Aí, a necessidade de uma igualdade que reconheça diferenças e uma diferença que não produza ou não alimente ou não reproduza desigualdades. É uma alegria participar do momento com vocês e eu fico aqui com essa reflexão final aqui. Um beijo para vocês e até breve. Com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a intensidade. Com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a intensidade. Há de molhar o seco, de enxugar os olhos, de iluminar o beco antes que seja tarde. Há de assaltar os bares, de retomar as ruas, de visitar os lares antes que seja tarde. Há de rasgar as trevas e abençoar o dia, e de guardar as pedras antes que seja tarde. Com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a intensidade. Com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a intensidade. Há de deixar sementes do mais bendito fruto na terra e no ventre antes que seja tarde. Há de fazer alarde, de libertar os sonhos da nossa mocidade antes que seja tarde. Há de mudar os homens antes que a chama apague, antes que a fé se acabe, antes que seja tarde. Com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a intensidade. Com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a intensidade. Com força e com